Que alegria estar participando da conferência Impulsionar. Eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus irá fazer hoje. Pega a tua Bíblia, abre ela no capítulo 4, no versículo 8 de Filipenses. Eu quero compartilhar com você o tema Impulsionando a Juventude a uma mentalidade bíblica. E Filipenses vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero começar essa palestra fazendo a seguinte pergunta para você: o que ocupa o teu pensamento? Você sabia que a forma como pensamos determina a forma como vivemos? Se a palavra de Deus for o centro do nosso pensamento, a nossa vida será pautada nos princípios e valores da palavra de Deus. Mas se a nossa forma de pensar tiver como base a ideologia marxista, o nosso comportamento será pautado na filosofia de Marx. Vamos tentar falar isso de forma mais prática. Quando nós olhamos a sociedade, nós percebemos algumas questões problemáticas que precisam de uma resposta. E nós, como igreja, como jovens crentes, precisamos responder. E nós precisamos responder de forma relevante. Isso é, a nossa postura diante desse problema, seja contra ou seja a favor, precisa ser conforme a palavra de Deus. Nós não podemos cair na tentação das ideologias e filosofias de responder conforme o pensamento humano, porque o pensamento humano é falho. Apenas a palavra de Deus é infalível. Apenas a palavra de Deus é livre de erro. Mas todo o pensamento, toda a ideologia humana contém erros. Normalmente, quando alguém vai defender alguma questão social, ele vai defender se colocando agora no lugar do opressor, e aquilo que ele combatia, ele começa a fazer. É algo que muita gente não percebe, mas infelizmente, por combater esses problemas sociais pelo viés da ideologia, eles se tornam aquilo que eles combatem. E nós precisamos tomar bastante cuidado. Um dos grandes problemas que nós agimos assim é porque normalmente, quando falamos de igreja, louvor e pregação, na nossa cabeça são coisas sagradas. Mas quando nós falamos de faculdade, trabalho e diversão, nós pensamos que isso são coisas seculares. Nós fazemos um dualismo, isso é, duas realidades diferentes. Uma realidade sagrada e uma realidade secular. Isso aí causa um grande problema na nossa cabeça, porque quem pensa dessa forma não consegue manifestar o reino de Deus no trabalho ou na faculdade. Ele acha que é só trabalho, ele acha que é só estudo. Ele não consegue perceber que ali é uma oportunidade dele ensinar, dele compartilhar os princípios bíblicos, os princípios cristãos para os seus amigos. Quando nós olhamos um homem chamado Abraham Kuyper, um estadista holandês, nós percebemos que ele tinha isso muito bem resolvido em sua mente. Veja bem, ele defendia que a fé cristã responde a todas as áreas da nossa vida, porque ele enxergava a soberania de Deus sobre todas as esferas da sociedade. Nós precisamos entender que Deus
é Deus e é soberano sobre qualquer área, qualquer assunto que seja. Nós não precisamos de muletas, nós não precisamos de ideologias para responder às questões políticas, religiosas ou sociais do nosso tempo. Veja que frase Abraham Kuyper dizia: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Você precisa entender que todas as questões do nosso tempo, essa era conhecida como pós-verdade ou era pós-cristianismo, Deus está nela. Os cientistas, os sociólogos, os filósofos ateus querem dizer que Deus não está nela, que vivemos uma era pós-cristã, uma era pós-verdade. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus está sentado no seu trono e que Deus continua no controle de todas as coisas. Se o problema for o racismo, Deus tem uma resposta através da sua palavra contra o racismo. Se o problema é a homossexualidade, Deus tem uma resposta na sua palavra. Qual é o problema social que você está enfrentando? Quais são as questões desse tempo que você está enfrentando? Eu estou aqui para dizer para você que você precisa ter uma mente cristã. Você precisa entender que não há divisão entre secular e sagrado. Aonde você estiver, você é crente. Você só tem uma vida, e foi essa vida que o Senhor te deu para que você pudesse manifestar o reino de Deus aonde você estiver, seja qual for a sua profissão, o curso que você estiver estudando, seja o que você quiser ser. Lembre-se, Cristo precisa ser o centro do teu pensamento, para que onde você chegar, você possa manifestar o reino de Deus. Pensar de forma cristã é pensar de acordo com o que diz a palavra de Deus. É uma contradição alguém dizer que é um cristão e rejeitar ou igualar o que diz a palavra de Deus ao pensamento humano. Eu quero mais uma vez bater nessa tecla. O pensamento humano é falho. O pensamento bíblico, aquilo que Deus revela através da sua palavra, é infalível, não contém erros. Nós, como cristãos, precisamos responder para este tempo com um posicionamento cristão. Porque afinal de contas, você é crente, você serve a Cristo, e a palavra cristão é pequeno Cristo. Aonde você estiver, você precisa ter a mente de Cristo, a postura e as atitudes de Cristo. As pessoas precisam identificar, não só na tua boca, no teu discurso, que você é cristão, mas também na tua conduta. E lembre-se, a forma como você pensa determina a forma como você vive. Você, como jovem cristão, quando estiver em uma sala de aula, diante de um professor ateu, diante de uma aula onde estejam zombando de Deus, você, como um jovem cristão, precisa ter uma postura corajosa de defender a palavra de Deus, de afirmar a sua fé em Cristo Jesus. Não tenha medo. Não fique assustado em defender aquilo que você acredita. Você não precisa brigar, você não precisa ser intolerante, você não precisa ser preconceituoso, você precisa falar a verdade em amor.
O Evangelho não é uma verdade entre outras verdades, mas a verdade absoluta. O Evangelho, ele é a verdade que questiona outras verdades. Como nós estamos vivendo em um período onde é considerado a pós-verdade, onde a verdade se tornou obsoleta, a verdade é relativa, os homens questionam uma verdade absoluta. Para esse tipo de pessoa, o Evangelho confrontará. Eles taxarão você como preconceituoso. Eles zombarão da sua fé para que você abra mão da verdade. Mas saiba de uma coisa: o Evangelho não é mais uma verdade. O Evangelho é a verdade de Deus. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele é a verdade que questiona outras verdades. Observe o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta para a igreja em Roma, testemunha sua convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido, e por isso ele não tinha vergonha de anunciar para o mundo ante Deus, como era o Império Romano. Observe, Paulo tinha uma coisa, ele tinha convicção. A convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, movia Paulo para que ele testemunhasse para que o perdido fosse salvo. O mundo romano era um mundo anti-Deus. Percebe alguma semelhança com o nosso tempo? Em Roma era muito comum a homossexualidade. Existiam muitos prazeres e diversões no Império Romano que eram contrários à palavra de Deus. Mas Paulo, com muita coragem, em Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, ele condena a prática homossexual, mesmo sabendo que no Império Romano era algo normal, do mais pobre até o imperador. Todos tinham essa prática. Mas quando Paulo começa a pregar em Roma, a primeira coisa que ele combate são as práticas pecaminosas. Nós, quando temos convicção da palavra de Deus, nós não nos envergonhamos de pregar a palavra de Deus. Porém, quando falta convicção, nós pegamos muletas, isso é, ideologias, filosofias, para amparar aquilo que nós acreditamos. Muitos jovens cristãos, quando entram na faculdade, eles perdem a fé. Eles começam a abrir mão dos princípios bíblicos que aprenderam, porque agora eles estão bebendo da intelectualidade da casa do saber. Pastor, não coloque a culpa na faculdade. Pai, mãe que assiste nesse momento, não coloque a culpa na universidade, porque a universidade não desvia ninguém. Ele já entrou desviado, ele já entrou distante da presença de Deus. Nós precisamos enxergar as universidades como campos missionários. Cada cristão que a igreja enviar para a faculdade, cada filho, pai, que você enviar para uma universidade, você precisa treiná-lo, ensiná-lo e mostrar para ele que ele não deve se envergonhar da palavra de Deus. Assim como Paulo, ele precisa defender, pregar aquilo que está escrito, porque só assim ele será relevante para o tempo que ele está vivendo. Não adianta, se nós abrirmos mão da nossa convicção do Evangelho, nós seremos igual o mundo. Nós teremos uma vida conforme o mundo. Só alguém que tem um pensamento bíblico consegue viver de forma
bíblica, segundo os princípios e valores da palavra de Deus. Eu quero falar com você sobre uma palavra chamada cosmovisão. Cosmovisão é a maneira de enxergar o mundo, as pessoas, a sociedade, a natureza. Francis Schaeffer disse que cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Outros vão dizer que é a lente que nós enxergamos o mundo. Se o meu óculos tivesse a lente vermelha, tudo que eu olhasse seria vermelho. Se a lente dos meus óculos fosse azul, tudo que eu olhasse seria azul. Cosmovisão é esse filtro, é essa lente, que quando nós olhamos o mundo, nós entendemos o que é sociedade, o que são as pessoas, a natureza, conforme as nossas convicções, conforme aquilo que nós acreditamos. A forma como nós enxergamos o mundo define a forma como vivemos, como nos relacionamos com as pessoas, como vamos usar os nossos talentos e habilidades, as escolhas que tomamos, tudo é definido pela nossa cosmovisão. Detalhe, todo mundo tem uma cosmovisão. Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra, ou você não sabia o significado dessa palavra, mas você tem uma cosmovisão, você tem uma forma de mundo. Se você pensa em arrumar um trabalho para ficar rico, em estudar para ganhar muito dinheiro, essa é a tua cosmovisão. É uma cosmovisão capitalista, consumista, aonde a tua convicção está em ter uma vida estável. Essa é a tua cosmovisão. Se a tua cosmovisão é manifestar o reino de Deus, o teu curso, a tua faculdade terá o mesmo propósito, o teu trabalho terá o mesmo propósito, a tua vida, o teu casamento, teus relacionamentos terão o mesmo propósito, porque a forma como você enxerga o mundo é a tua cosmovisão. A pós-modernidade, ela tem algumas peculiaridades que influenciam bastante o pensamento pós-moderno. Relativismo. Não existe uma verdade absoluta. Todos os estilos de vida são igualmente válidos. Será que você já ouviu essa frase? Toda forma de amor é válida? Sincretismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. E por último, o ateísmo, aonde a pessoa que é ateu não acredita em Deus. Mas Romanos 12, verso 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós não nos conformemos com esta forma de pensamento, com aquilo que a pós-modernidade nos apresenta, nós precisamos ter a mente de Cristo. E como nós, como cristãos, devemos pensar? Isso é, precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é uma forma de enxergarmos o mundo a partir da palavra de Deus, não de uma forma espiritualista ou filosófica, mas ver o mundo a partir dos princípios bíblicos. Todas as atividades intelectuais devem sempre ser submetidas ao filtro da visão cristã de mundo, para determinar quais delas estão aliadas à verdade das Escrituras e quais delas são suspeitas a serem inimigas. Quando a gente ouvir alguma palavra, algum posicionamento, alguma argumentação, nós precisamos
ter o crivo da palavra de Deus, será que esse conhecimento glorifica a Deus? Será que essa forma de pensar glorifica a Deus? Caso ela não glorifique a Deus, nós precisamos descartá-la, porque como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Se alguma coisa não glorifica a Deus, precisamos abrir mão. Nós precisamos entender que o nosso campo de batalha é a nossa mente. Penso que o principal campo de batalha de Satanás hoje é o ideológico. Isso porque o objetivo principal dentro da estratégia de Satanás em nossa época é confundir, negar, distorcer, corromper a verdade. E isso significa que a batalha é muito mais grave do que imaginamos. A batalha é na nossa mente. Quem controla a nossa mente, controla a nossa vida. Eu já estou encerrando e eu quero perguntar para você mais uma vez: quem controla a tua mente? As ideologias? A filosofia? As tuas opiniões? Ou a palavra de Deus? Se for a palavra de Deus, Deus te abençoe. Você está no caminho certo. Mas se o que controla a tua mente é o que passa na Netflix, são as ideologias, é o politicamente correto, é a cultura desse tempo, eu sinto muito em te dizer, mas você está negando aquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa ter uma mentalidade bíblica. Para encerrar, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Alguém que tem a mente de Cristo é alguém que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece a mente de Cristo, e ele nos revela aquilo que está na mente de Cristo. E quando eu falo a mente de Cristo, eu estou me referindo à palavra de Deus, aquilo que ele quis que nós conhecêssemos dele. Quando a gente fala da mente de Cristo, nós falamos de alguém que pensa conforme a palavra de Deus. Jovem, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu futuro, mas você precisa entender que não adianta chegar no topo e quando chegar lá, perceber que Deus não está. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo. Jovem, você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e aquilo que for difícil para você entender, Ele te ensinará. Aquilo que você precisa, o Espírito Santo te capacitará. Não abra mão do teu relacionamento com o Espírito Santo. Não abra mão do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação em nome de Jesus. Deus te abençoe. Foi um prazer participar da conferência Impulsionar. Até a próxima, se Deus assim permitir. E antes de encerrar, eu só quero te recomendar aqui alguns livros. Verdade Absoluta, da Nancy. Pense Biblicamente, do John MacArthur. Livros excelentes que vão te ajudar a ter uma cosmovisão cristã. Como Viveremos, de Francis Schaeffer. Leia bons livros, leia a palavra de Deus, tenha uma mente bíblica, tenha uma mente cristã. Até a próxima, Deus abençoe.